Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 27 de abril de 2025. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Essa é a nossa reunião de número 221 de estudos de filosofia Rosa Cruz, onde nós temos como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica dos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz. Onde, dando continuidade ao capítulo 14, nesse nosso novo modelo de estudos, detalhamos algumas terminologias Rosacruzes, que nós encontramos no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, vamos solidificando os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje, então, nesse capítulo 14, dentro do texto No Princípio, terminaremos o estudo da terminologia Rosa Cruz, os iniciados. Na reunião passada, de 220, dia 13 de abril, nós fizemos o Gênese e demos um pequeno esboço dos iniciados. Hoje nós vamos terminar. Esse estudo foi feito com base nos livros Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Perguntas e Respostas, volume 2, e a Bíblia, e também materiais que foram pesquisados no site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, e no nosso canal do YouTube, na parte que nós temos de reunião de estudos. Daremos início à nossa reunião, então, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso remédio. Bom, agora nós vamos iniciar a leitura do texto. Capítulo 14. Análise oculta da Gênesis no princípio. A primeira sentença do Gênesis é um bom exemplo do que já indicamos a respeito da interpolação do texto hebraico, interpretação que pode se mudar colocando diferentemente as vogais e dividindo as palavras de outra maneira. Para saber qual destas tuas interpretações é correta, se disse e escreveu. A dificuldade está na necessidade de algo concreto e definido para o povo. Se diz que, sendo uma explicação verdadeira, todas as demais têm de ser falsas. Evidentemente, não é esse o caminho para chegar à verdade. Tendo muitos e múltiplos aspectos, cada verdade oculta requer exame de muito diferentes pontos de vista. Cada um deles apresenta certa fase da verdade e todos eles são necessários para se chegar a uma concepção completa e definida daquilo que se está considerando. Esta sentença do Torá, como muitas outras, poderá ter muitos significados e confundir os não esclarecidos. Para o que tem achado, é iluminadora, porque, por seu intermédio, se vê a sabedoria transcendental e a maravilhosa inteligência dos que inspiraram o Torá. Se tivessem sido colocadas as vogais e fossem divididas as palavras, haveria unicamente uma maneira de lê-las. Estes grandes e sublimes mistérios não poderiam ter sido ocultos nessas mesmas palavras. Essa teria sido a forma mais natural de redigir se os autores tivessem resolvido escrever um livro aberto sobre Deus. Contudo, não foi esse o seu propósito. Foi escrito unicamente para os iniciados, e somente por eles pode ser bem compreendido. Muito menos habilidade seria necessária para escrever um livro claro do que para encobrir o seu significado. Porém, nenhum trabalho é mal empregado para dar informações, em devido tempo, aos capazes de recebê-las, ao mesmo tempo em que permanecem ocultas
para os que não alcançaram o direito de possuí-las. Bom, nós vamos passar agora para o estudo, né, desse termo Rosa Cruz de hoje, os iniciados, e nós vamos dedicar a ver o que são iniciados, a entender, né, o que são iniciados para os ensinamentos Rosa Cruz. Bom, para isso nós vamos recapitular os níveis ou degraus, né, que estudamos na nossa reunião de estudos passada, a de número 220, do dia 13 de abril de 2025. Inicialmente, lembremos que os centros Rosa Cruzes locais, que são compostos por estudantes preliminares, regulares, probacionistas e discípulos, eles atuam como facilitadores, promotores de materiais que ajudam o estudante a aprender mais e mais dos ensinamentos Rosa Cruzes. E também promovem oportunidades para o estudante praticar tais ensinamentos, que é o objetivo maior de toda aprendizagem. Nós temos a teoria e temos que praticar, praticar e praticar, né? Então, sempre é justo e necessário rever para bem compreender os níveis do caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, que é trilhado por um estudante realmente ativo, pois só assim o estudante Rosa Cruz ativo sabe onde está, para onde vai e o que é necessário para ir para frente e acima. Então, recapitulando, né? O primeiro passo é ser um estudante preliminar. O segundo passo, estudante regular. O terceiro passo é ser probacionista. Quarto passo é ser um discípulo. O quinto passo é ser um irmão leigo ou irmã leiga. O sexto passo é ser um adepto. E por último, o sétimo passo desse caminho é ser um irmão maior. Na última reunião que nós fizemos, nós detalhamos até o nível de irmão leigo ou irmã leiga. Então, nós vamos revisar até aí só. Bom, o primeiro nível ou degrau é ser um estudante preliminar, onde ele se torna, ou ela, né, se torna um associado ou associada a um centro Rosa Cruz local e alcança fazendo o curso preliminar de filosofia Rosa Cruz. Se e somente deseja continuar a trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, ele é inscrito na sede mundial, em Oceanside, na The Rosicrucian Fellowship. Assim, o estudante Rosa Cruz passa a ser um associado à The Rosicrucian Fellowship, o centro Rosa Cruz local que o acompanhou até o final da 12ª lição do curso preliminar de filosofia Rosa Cruz, solicita a inscrição dele na sede mundial, The Rosicrucian Fellowship, agora como um estudante regular. E o estudante regular deve fazer o curso suplementar de filosofia Rosa Cruz em qualquer um dos centros Rosa Cruzes que tenha a autorização da The Rosicrucian Fellowship para ministrar esse curso, como é o caso nosso aqui da Fraternidade Rosa Cruz, aqui em Campinas, né, em São Paulo, Brasil. Somos um centro, portanto, autorizado. Não é todo centro Rosa Cruz, mesmo autorizado, que ministra curso, tá? Tem centros que não querem ministrar curso. Uhum. Acho que o Rio de Janeiro, no momento, não está ministrando, tem né? vários, aqui no Brasil. Bom, ao terminar esse curso suplementar de filosofia Rosa Cruz, que é composto de 40 lições, com uma parte mais profunda dos ensinamentos Rosa Cruzes, se e somente se deseja continuar a trilhar o caminho, ele solicita de próprio punho a The Rosicrucian Fellowship o seu ingresso ao probacionismo. Se a sede mundial The Rosicrucian Fellowship aceitar, ele estará então associado, ele será, né, um associado a The Rosicrucian Fellowship. Isso tem que ficar bem claro, né? Ele pede de próprio punho e vai ser praticamente um associado. No entanto, a fim de ajudar a quem está também chegando, ele participa
de um centro Rosa Cruz local à sua escolha. Ao passar no mínimo 5 anos de probacionismo, aí se, e somente se, ele deseja, ou ela, né, deseja continuar a trilhar o caminho, então solicita também de próprio punho, a The Rosicrucian Fellowship, o seu ingresso ao discipulado. No caso, a pessoa é submetida a uma prova pelo irmão maior da Ordem Rosa Cruz. Se passar, ingressa no discipulado. Se não passar, pode tentar anualmente até conseguir. Quando o estudante Rosa Cruz, então agora um discípulo, alcança a primeira iniciação menor e ingressa na Ordem Rosa Cruz e se torna um irmão leigo ou uma irmã leiga. O agora iniciado, o estudante Rosa Cruz, que é um irmão leigo ou irmã leiga, continua trabalhando aqui, na Fraternidade Rosa Cruz, com seus veículos renascidos aqui. Max Sender exemplifica a vida de um irmão leigo perfeitamente, pois ele era um irmão leigo. Ninguém sabe que é iniciado, pois fez o voto de silêncio. Aí ele também participa das atividades da Ordem Rosa Cruz, onde vai aprendendo as lições específicas de cada iniciação menor e vai galgando as iniciações menores até alcançar a nona iniciação menor. Reparem bem, porque muita gente, né, faz confusão aqui. Então, até o discipulado, o estudante Rosa Cruz está associado à Fraternidade Rosa Cruz e está trilhando a parte de preparação do caminho. Já de irmão leigo ou irmã leiga até o degrau de irmão maior, o estudante Rosa Cruz está associado à Ordem Rosa Cruz e está trilhando a parte de iniciação do caminho. Por isso que a gente fala que é caminho de preparação e iniciação, né? Deixa eu falar uma coisa interessante aí, que a gente falou na reunião passada, e é importante repetir uma coisa. Quando você é estudante preliminar, você não tem contato nenhum com nenhum irmão maior. No preliminar não tem contato com o irmão maior. Claro, certo? Quando você é estudante regular ativo, o que é o ativo? O ativo é aquele cara que faz aquilo que precisa ser feito lá enviado lá, tem que enviar lá a sua tarjeta lá, com a sua assinatura em caneta tinteiro, nanquim, líquida, losango, caramba 4, que negócio todo, certo? Você mandar. Aquilo ali é que permite o irmão maior ter contato com você. Por que ele tem que ter contato com você? Por 2 motivos. Primeiro, porque ao você enviar, você está dizendo que eu quero continuar a prosseguir no caminho. É autorização. Tudo é livre-arbítrio. Se você não envia, é entendido pelo irmão maior que você não quer mais continuar no caminho. É simples assim. Não tem justificativas que não sejam essas. Ou você quer ou você não quer. Ninguém pergunta por que você não quer. Entendeu? Não mandou ou não chegou lá, não quer. Certo? Se mandou e chegou lá, quer. E aí, a partir do momento que você quer, ele tem uma conexão com você. Qual é a conexão que ele tem com você? Você recebe as lições do estudante regular, você recebe lição por escrito ainda, mas você recebe lição no seu campo egóico, a qualquer momento. Quando você passa para probacionista, você continua mandando sua tarjeta, blá, blá, aquele negócio todo, tem obrigações maiores do que o estudante regular, lógico que tem, óbvio, e tem uma conexão mais próxima do irmão maior, na frequência das lições que ele joga no seu campo egóico. Tá? No estudante regular é uma frequência, no probacionista é outra frequência, desde que você continue mandando a tarjeta. Se você não mandou a tarjeta ou não chegou, ele entende que você não quer mais. Ponto. E você não pode dizer que você é probacionista, porque você não é mais probacionista. Isso é grave, porque tem muita gente que não manda nada, eu sou probacionista, bate no peito, etc. Fala, não é probacionista. Entendeu? Não é, acabou. Você pode botar a tarjeta, pode botar o caramba 4, você não é. Mesma coisa que estudante regular. Não mandou, não é mais. Uhum. Ah, mas eu participo das reuniões. Pode participar da reunião, pode vir aqui, mas você não é.
Não adianta, você não vai prosseguir no caminho, você não vai se desenvolver espiritualmente. Você não vai se desenvolver espiritualmente. Isso é grave. Porque de ilusão também se vive. A pessoa tem que ficar tendo ilusão. Ah, não, mas eu não mando, mas eu continuo sentindo dentro de mim uma coisa que dentro é gaze. Certo? Ai, não é a presença do irmão maior. Entendeu? Eu estou falando assim porque tem muita gente que acha que é. Sim. E se intitula, e se posiciona, etc e tal. Gente, viver de aparência numa escola ocultista, sabe, não existe isso. É impossível viver de aparência. Você cristaliza e você vai ganhar uma doença consultiva, com certeza. Não pode viver de aparência. Ou você é, ou você não é. Chega no discipulado, pior ainda, né? A mesma coisa. Tem que manter dizendo, ó, eu quero, continuo lá com a tarjeta, caramba, 4. Por quê? Porque o irmão maior, ele não tem tempo de ficar perguntando para cada um. Entendeu? Ele não tem, você quer, você não quer. O que liga é essa permissão sua de continuar. Se você não mandar, não é mais. É a mesma coisa que acontece no plano de cura, né? As pessoas escrevem no plano de cura, elas têm que mandar a assinatura. Quem é que vê a assinatura? É alguém que é um censor lá, uma pessoa que vai carimba lá? Não. Isso é tudo feito na região etérica. Não existe carimbo, né? Existe só a leitura do eflúvio. Que está lá, por isso que é letra de inteiro, nanquim, viário, aquela coisa toda que tem que falar, porque aquele negócio tem que permanecer durante o tempo de trânsito até chegar lá. Tem que chegar lá, né? Tem que chegar no local, entendeu? Porque a pessoa, ela trabalha na parte de latitude e longitude, né? Isso é lido num templo por uma pessoa que tem condições de ver a visão etérica, para ver o eflúvio. Então o eflúvio diz, quer ou não quer? Olhei o eflúvio. Chegou a eflúvio, quer, mas qual a condição dela? A condição assim, assim, assado. Você lê lá no eflúvio. Ah, não chegou, eu não tenho eflúvio para ler, então não quer. Pronto, acabou, fecha. Obrigado, foi um prazer, até a próxima, né? Tanto é que quando uma pessoa chega num nível de estudante regular e desiste, ele tem que começar de novo. Do probacionista, tem que começar de novo. Do discipulado, tem que começar de novo. Porque perdeu-se todo aquele link. E a condição espiritual da pessoa, qual é agora? É A, B, não sei. Então tem que começar tudo zero de novo. Entendeu? Então, é essa a necessidade. E a diferença entre os níveis de estudante regular para discípulo é a frequência com qual, a frequência, logicamente, a qualidade e a profundidade das lições que são lançadas no campo egóico desse irmão, essa irmã que está perdendo o caminho. Por isso que existe esse degrau. Não é bottom, não é diploma, não é certificado, não existe nada físico nesse sentido. Exige apenas o crescimento espiritual e as lições são dadas conforme a pessoa vai se desenvolvendo, porque ela tem que aguentar o tranco. É a mesma coisa, você não vai dar uma lição de cálculo algébrico para uma criança que está lá no ensino, né, lá embaixo, no ensino primário lá, concorda? Então, a mesma coisa nesse sentido. Então, você tem que estar no nível com os seus veículos desenvolvidos para você entender a lição, aproveitar a lição, aprender com a lição e crescer espiritualmente, que esse é o objetivo. A lição também não é uma prova, sabe? Tirou 10, tirou 9, tirou 8, tirou 7, tirou 5, não é essa. A lição é para você usar o seu desenvolvimento espiritual para crescer espiritualmente. É isso que são as lições. Isso é importante a gente frisar para tirar a ilusão das pessoas de que isso aqui é uma coisa do tipo graus para ganhar o céu ou graus para permitir do grupinho. Agora eu sou do grupinho dos probacionistas. Você não é, tá vendo? Eu sou, você não é. Não é isso, entendeu? É a relação que você tem na região etérica e deixar bem claro. Parou. Não adianta, entendeu? Ah, mas eu mandei e ninguém recebeu. Manda de novo. Mas eu mandei de novo, manda de novo. Mas manda de novo, manda de novo, entendeu? Você tem que insistir, porque o outro lado, veja bem, é você que tem que buscar, não é a pessoa que tem que te buscar. Esse negócio da pessoa te buscar, vou puxar você, não existe numa escola aquariana, que é a Rosa Cruz. Não pode existir, isso é escola pisciniana, que pega você, empurra, vem junto, vamos abraçar junto. Não existe isso na escola aquariana. Na escola aquariana você tem que buscar. O caminho está aberto, o véu está aberto, mas você tem que ir. Aproveitando da Rosa Cruz, não a Rosa Cruz vem atrás de Não. Aproveitando o que o Carlos comentou, a gente tem que recordar o seguinte: tudo que está aqui hoje, seja nós e tudo ao nosso redor, primeiramente para estar aqui, veio dos mundos invisíveis. Sim. Então, se aqui
está surgindo oportunidades para eu trabalhar e fazer algo em prol dos outros, é porque nos planos internos eu já fiz isso. Então, se eu fiz isso, espiritualmente falando, eu trabalhei ali, consequentemente, o resultado é que no mundo físico vai surgir oportunidades para que eu faça justamente o trabalho que tem que ser feito. Se não surge oportunidades aqui, ou eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer no mundo físico, significa que eu não estou fazendo no mundo interno. Sim. É a contraparte. Eu não peguei. Não, é simples. O Glauco está certíssimo no que ele falou, porque os mundos invisíveis, eu sou o mundo das causas. Se eu não gero uma causa dos invisíveis, não acontece no mundo físico. Não existe a possibilidade de fazer uma coisa no mundo físico que não foi gerado antes. Por que antes? Porque os mundos invisíveis não existe as dimensões de espaço e tempo. Então ela sempre precede. Por isso que numa astrologia você consegue ver a previsão do futuro. Exatamente. Entendeu? Progressão, trânsitos lá, você consegue por causa disso, porque já aconteceu nos mundos. Você já criou nos mundos invisíveis. Ah, mas eu não me lembro. Não, lembra que você não tem acesso às memórias supraconsciente e superconsciente, mas você já fez. E você está esperando apenas a ter o destino apresentar-se ao mundo físico para que seja efetuado o efeito daquela causa que você provocou. O Glauco falou certinho. Se não está acontecendo aqui é porque você não fez lá. Sim. E você sabe que você não fez. A sua consciência diz que você não fez. Você não precisa perguntar para ninguém. Você sabe. A consciência diz tudo para nós. Tudo. Aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer. Certo ou errado. Bom ou mal. Ponto. Sim. Que, aliás, é uma dificuldade que as pessoas têm na escola aquariana. Porque na escola aquariana ninguém aponta o dedo para ninguém. Ninguém diz, você está ruim, você está bom, você está ruim, você está bom. Se alguém fizer isso, ela não está na escola aquariana. Ela está na escola de peixes. Não, e é bom que fique... Mais ainda, quem vai falar é você mesmo para você mesmo. Que é o mais difícil. É o mais difícil, porque a gente refuta, a gente quer fugir disso. É a tendência. Mas se você ou eu quero realmente fazer algo, eu vou fazer algo. Você não veio aqui porque você foi obrigada. Você veio porque você quis, porque teve algo que te chamou a atenção. O Thiago. O Thiago. A responsa, hein, tio? Não, mas é bom. Um exemplo, né, Glauco? Mas é bom que fique claro, porque quem está no curso preliminar ou já passou, sabe que aqui é uma escola filosófica cristã. E a gente está sempre enfatizando, né, e falando com os estudantes, falando aqui nas reuniões, que aqui não tem mestre, não tem instrutor, não tem guru, não tem ninguém para você ficar na dependência, é você com você, igual você falou agora, Glauco. A mesma coisa das assinaturas, quem é já estudante regular, probacionista, discípulo, sabe da sua responsabilidade, você com você, a sua consciência, porque ninguém vai te cobrar. Igual o Carlos falou, parou de mandar, acabou a conexão, entendeu? Então você está só brincando, você está vindo aqui, está estudando, está ouvindo alguma coisa, tal, mas você não está crescendo espiritualmente. Isso tem que ficar muito claro. Porque muita gente abandona dizendo, não vejo resultado, aqui não tem nada, eu como probacionista não resolvi nada. Alguma coisa você fez de errado. E é você que tem que ver isso, não é ninguém que vai te apontar ou falar. Né? Isso é bom ficar claro, porque realmente nós não temos instrutores, mestre, guru, não tem ninguém atrás de você fazendo nada, é você com você. E foi muito bom a colocação, pelo menos você explicou de maneira tão bem ali, para dizer fraternidade Rosa Cruz é uma coisa, ordem Rosa Cruz é outra. É outro contexto, outro passo, é um outro status. Né? Uma outra situação, quer dizer, não sei se essa palavra está. Sim, mas é um degrau bem já acima, né? Exatamente. Porque tem gente que escreve pra gente perguntando lá. Eu quero entrar na Ordem Rosa Cruz. Como que eu faço para entrar na Ordem Rosa Cruz? Aí eu penso, eu também queria estar na ordem. É natural, a Sim. pessoa você achar o caminho, não conhece, ainda está buscando, então. Como você não conhece, você tem essa tendência. Não, é que tem pseudo-escolas, que
falam Que isso. fala a ordem. Fala a ordem Rosa Cruz. Falam e cobram bem. Por isso é importante, eu pondero que quando você escreveu aqui, explicar exatamente o que é a Fraternidade Rosa Cruz e o que é a Ordem Rosa Cruz, onde cada uma se enquadra ali. Acho que é bom deixar E isso nós bem. aqui, ficar claro onde cada um de nós está. Cada um. Não é? Isso é bom. Enquanto Fraternidade Rosa Cruz, Sim. enquanto Ordem Rosa Cruz, Ninguém esquece. sabe. Ninguém sabe. O Glauco, também tem aquela famosa nos grupinhos lá de São Paulo, vai falar com o irmão maior. Isso é uma tendência natural, pondero eu. Quando você é um principiante, está chegando, está querendo conhecer. Bom, tem de tudo um pouco. Né? Cada caso é um caso, né? Mas você chegar já querer falar direto com o outro, poxa, então eu quero falar com Deus. Bom, então a gente vai agora continuar, a fim de compreender como o estudante Rosa Cruz alcança o próximo degrau de adepto. Quando o estudante Rosa Cruz, então agora, um irmão leigo ou irmã leiga, alcança então a primeira iniciação maior, ele ou ela ingressa em uma das 4 escolas de iniciações maiores ou iniciações cristãs e se torna então um adepto. O agora iniciado, né, nas 9 iniciações menores e pelo menos na primeira iniciação maior, trabalha em qualquer parte do mundo. Então se reveste a qualquer momento de um corpo denso para se manifestar aqui na região química do mundo físico, o tempo que for necessário. E continua também participando das atividades na Ordem Rosa Cruz. Aí sim, né? Agora tá interessante, né? E participa então das atividades da Escola de Mistérios Maiores que escolheu. E assim vai galgando as iniciações maiores até alcançar a 4ª iniciação maior, ou também, como é conhecida, a 4ª iniciação cristã. Depois disso, como ele alcança o próximo degrau de irmão maior? Então agora ficou mais interessante, né? Ser o irmão maior, né? Quando o estudante Rosa Cruz, então, um adepto, termina a 4ª iniciação maior na Escola de Mistérios Maiores que ele escolheu e alcança da iniciação chamada de Libertador, e com isso ele se torna, então, um irmão maior. E agora, somente agora, ele pode ser, então, chamado de Rosa Cruz. Ou seja, a gente não pode, então, estar por aí se intitulando que você é um Rosa Cruz. Por enquanto, a gente está sendo, eu acredito, um eterno estudante Rosa Cruz, né? Para chegar a ser chamado Rosa Cruz, tem um caminho um pouquinho longo, né? Uma pergunta que as pessoas sempre fazem é a questão da materialização do corpo, né? Então, o irmão leigo e a irmã leiga, ou irmã leiga, é o primeiro degrau em que o estudante Rosa Cruz tem a capacidade de ou construir partes de um corpo físico, ou seja, juntar material da região química do mundo físico para ajudar um passo, normalmente a mão, ou no caso, como aconteceu com o Max Sender, um ombro lá para tentar não deixar o cara cair, mas o cara caiu, acabou. Mas esse era o objetivo, né? Então, como irmão leigo e irmã leiga, a pessoa consegue fazer isso, né? E consegue também materializar um outro corpo denso em qualquer lugar que ele precise do mundo. Só que a diferença é o seguinte, para o irmão leigo e irmã leiga, para ele materializar, ele tem que deixar o corpo denso dele deitado, repousando no lugar, sai com o corpo-alma e o corpo-desejos e a mente, no outro lado, onde ele precisar, ele acumula material da região química no mundo físico e constrói uma cópia exata daquele corpo denso que ele está lá. Entendeu? Então ele fica com 2 corpos densos, né? Esse aqui para fazer a atividade tem que fazer e esse aqui é o corpo denso original dele, exatamente. Terminou a atividade aqui, ele volta para cá, né? Na Igreja Católica que chama-se o dom da dublidade, que Santo Antônio de Pádua tinha e outros santos tinham também, né? Exato. Dar exemplos de realmente isso existe. Existe. Exato, existe. Tem, inclusive, se quiser, tem outros casos, como a Dama de Azul, que tem um livro inclusive, sobre isso, que fala dessa senhora, né?
que ela se transportava para um lado para lá, fazendo o trabalho dela lá, e depois foi conhecida como Ana de Azul. Uma história bem bacana sobre isso. Se quiserem ler, esse livro está disponível na internet, né? E naquele livro, o Atividades dos Auxiliares Invisíveis, que está no nosso site, tem muitos casos desse tipo de dubiedade, então, né? Então, porque irmão leigo. Tá? O discípulo, ele já consegue fazer alguma coisa, mas muito incipiente nesse sentido. Irmão leigo, esse é o cotidiano dele, quando ele está fora do corpo. O irmão leigo e irmão leiga não se livrou dos nascimentos e mortes. Então, ele tem ainda atividade para fazer aqui, ele nasce, renasce, faz todas aquelas coisas lá toda, né? Então, o tempo de atividade dele, nesse sentido, é à noite, quando está repousando o seu corpo denso, né? Esporadicamente, durante o dia, nesses casos que eu falei. Estou falando isso porque o adepto já é diferente. O adepto faz isso sem precisar de nascer de novo. Então, ele não está mais no ciclo de nascimentos e mortes. Irmão maior, né? Irmão maior, é. Então, o adepto, ele renasce aonde ele precisa, com o corpo que ele precisa, com a idade que ele precisa. Ele já está livre da roda de nascimentos e mortes, para executar as atividades que ele precisa. Então, a vida dele tem uma duração diferente da duração da vida de quem está no ciclo de nascimentos e mortes. No nascimentos e mortes, a duração é a duração da expectativa de vida do lugar que ele está lá, 70, 80, 60, né? O adepto não, ele pode viver 20 anos, 10 anos, 15 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, o tempo que necessitar da atividade que ele precisa fazer lá, certo? E ele pode também descartar aquele corpo e criar um outro corpo. Então aí é outro corpo. Ele pode criar um corpo de mulher aqui, trabalhou, fez o que tinha que fazer, acabou, agora tem uma atividade do outro lado lá no corpo de homem, de 40 anos, agora de 50, agora uma mulher de 30, e assim ele vai trabalhando, e vai ajudando, né? A diferença dele para o irmão maior, meio diferente, né? Porque o irmão maior, como o nosso Evidem colocou lá, ele pode fazer tudo isso e mais muitas outras coisas, dentre as quais estão algumas colocadas ali, ok? Só para dar a diferença. Mas como que diante da sociedade, assim, como que ele se apresenta assim? Então, aí tem toda uma teoria de estímulo específica para ser apresentado dentro de um contexto que tem uma história. Ele não pode aparecer do nada, né? Aparece do nada, aí você vai puxar a capivara do cara, você não sabe de onde ele está. Não, tem tudo certinho, tem pai, mãe, tem tio, tem tudo, tá tudo, é tudo armado de uma maneira sábia pelos anjos do destino. Isso que é bonito, né? É bonito. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. O cara é um cara... E outra coisa, como nós estamos conversando, anônimo. Entenderam a anonimidade que é importante? Ninguém sabe. Ele veio, fez o trabalho dele, conseguiu impulsionar, conseguiu resolver a querela que estava faltando lá, né? Sempre respeitando o livre-arbítrio das pessoas, e continuou seu caminho, ninguém sabe, né? Aí você fala, mas isso é comum? Lógico que é comum. Quantas pessoas na sua vida hoje, até hoje, nasceu, morreu, na sua vida, ela continua viva por aí, você não sabe, de repente já morreu, ou não morreu. É a mesma coisa que acontece com as pessoas. É bonito, né? Degrau por degrau. O São Francisco de Assis foi um desses, né? Tem vários. Sabe lá? Muitos. Até discípulo, nós estamos falando da região química do mundo físico, né? E o discipulado, ele é adquirido, você pede aquilo e você recebe isso na região etérica, né? Exato. No mundo físico. Irmão leigo, irmã leiga, é só a região etérica do mundo físico ainda. Só até a região etérica. Tudo está na região etérica do mundo físico, certo? A ordem Rosa Cruz. A ordem, sim. Exato. Região etérica. Só que como irmão leigo, conforme você vai alcançando as iniciações, você participa de reuniões no mundo do desejo também. E tem no mundo do pensamento. Na quarta iniciação, você participa de reuniões na região do pensamento concreto, e na quinta, você participa das reuniões na região do pensamento abstrato. São reuniões do quê? Reuniões de estudo, igual nós estamos fazendo aqui. Tem a mesa branca aqui, tem as cadeiras, brincadeira, não tem nada disso, certo? Mas é a mesma história. Qual é a história? Aprender para praticar. Só que são lições que nós outros acá não temos a mínima noção de entender como lição, porque tem que ter o corpo próprio para isso. Por exemplo, para participar do mundo do pensamento, você tem que ter o corpo mental. Você não pode ter mais a mente, tem que ter um corpo mental. E também não tem mais a voz, né? Não precisa disso. Então, Max Reinhold, ele
até nas leituras que a gente vê, ele chegou até a 5ª iniciação menor. Né? Isso. Então ele participava das reuniões. Ele já era um irmão leigo. Sim. Só Irmão que leigo. ele ainda estava preso à roda de nascimentos e mortes ainda. Quando ele poderia ter chegado até a 9ª. Não sei. Sim. Ele poderia ter, da 9ª para irmão, para adepto, isso ele precisa, teoricamente, ou sublimar, como é que fala, o destino maduro que ele veio para cá, né? Ou ele sublima isso, ou ele tem que deixar esse corpo para viver como adepto. Na realidade, da 9ª para a primeira maior. Né? Da 9ª para a primeira maior é muito simples, né? Simples no seguinte sentido. Ele tem que terminar de pagar todas as suas dívidas de destino, ou seja, todas as coisas ruins que ele fez nas vidas passadas, ele tem que pagar, ele tem que pagar através do amor ou da dor. No caso de um irmão leigo, ele já sabe como fazer por amor. Então ele é muito mais rápido nessa paga do que nós, entendeu? Agora, se ele terminou na 5ª iniciação, ele volta de novo na roda de nascimentos e mortes, não 1000 anos, pode voltar daqui a 100 anos, pode estar vivo hoje. Pode estar vivo hoje. Ele pode estar vivo hoje, entendeu? E aí ele vai rapidinho até a 5ª, depois ele faz a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª aqui, entendeu? E já que ele aprendeu todas as lições que tinha que aprender aqui, aí ele entra no adeptado. Então o corpo de o corpo denso de um adepto, a diferença dele para o corpo denso de um irmão leigo, irmão leigo, irmão leiga, é que não tem nenhuma doença latente. Entendeu? Essa é a diferença. E o pagar é desde a queda, certo? Oi? O pagar todas as dívidas desde que adquiriu a consciência na época Atlântida, na hora certa. Sim, desde lá. Pagar se tiver algum resquício lá do fundo, ela aparece. A conta aparece. O adepto não tem mais, né? Já pagou tudo. O irmão leigo, às vezes tem umas pendências. Tem. Não, certeza que tem. É só fazer uma analogia rápida, da mesma maneira que a natureza descarta aquilo que não precisa mais, quando precisa, mesmo não sendo um momento, mas precisou, passa a ser um momento e a pessoa daí aparece. Dá uma olhada no nosso sistema solar. Você vai ver, é interessante essa história se associando lá. Sim. Tem uns cinturões. Tudo acontece no macrocosmo, acontece no microcosmo. Você olha no cinturão e fala, quanta coisa foi usada e ó. Bom, continuando então, o agora iniciado nas 9 iniciações menores e nas 4 iniciações maiores, pode escolher em três linhas de ações, né, onde a pessoa queira atuar. Ou trabalhar aqui no mundo material, renascido em qualquer parte do mundo que necessita sua ação. Ou trabalhar nesse planeta, mas nos mundos internos, direto no templo da Ordem Rosa Cruz, que a gente já falou, fica na região etérica do mundo físico. Ou também trabalhar em uma das luas de Júpiter, preparando então o ambiente para o próximo período, que é o período de Júpiter. Então, aqui nós já podemos compreender o que é o iniciado para os ensinamentos da sabedoria ocidental. Ou seja, é qualquer homem ou mulher que alcançou pelo menos a primeira iniciação menor. Repare que todas as iniciações são alcançadas nos mundos invisíveis. E por que isso? Porque todos nós já somos iniciados aqui na região química do mundo físico, por meio desse corpo denso. Assim, não existe nenhum processo verdadeiro de iniciação aqui por meio desse corpo denso. As iniciações são alcançadas por meio da vivência consciente em corpos invisíveis aos nossos olhos físicos. Olha que interessante, né? Então, eis aí o motivo de todas as iniciações serem processos internos e não visíveis aos nossos olhos físicos. Uma outra observação que é muito importante, que é um candidato ou uma candidata à iniciação, frequentemente não sabe que é um candidato ou que é uma candidata. Geralmente a pessoa está vivendo a vida espiritual de serviço amoroso, desinteressado e totalmente anônimo, focado em servir a divina essência oculta em cada irmão ou irmã, que a gente sabe é a base da fraternidade, né?
e aos irmãos e às irmãs que estão no seu entorno, porque essa é a única vida que interessa e é atraente a essa pessoa que é candidata. Então, está sendo testada e colocada à prova o tempo todo, inconscientemente, sem que saiba, e porque isso faz parte do processo de iniciação, né? As provas ocorrem na vida diária e normalmente nas pequenas coisas, que aparentemente são destituídas de importância, mas que têm na realidade um significado fundamental. Lembrando, se uma pessoa não pode ou não consegue ser fiel nas pequenas coisas, como esperar que essa pessoa seja fiel nas grandes coisas, né? Então, nesse tempo de provas, o candidato ou candidata, normalmente pela vida que leva, vai tecendo o seu corpo-alma, o verdadeiro manto nupcial, o qual São Paulo chamou de Soma Psuchikon, e que irá prepará-lo ou prepará-la para entrar nos mundos invisíveis. A gente está sempre frisando aqui sobre a construção do nosso corpo-alma, né? Para a gente conseguir trabalhar nos mundos invisíveis, que é feito somente através do serviço amoroso, desinteressado e anônimo, por qualquer pessoa, né? Sem distinção de raça, cor, credo, né? Então, a gente só consegue por aí, né? Então, aproveitando esse momento, vamos a uma pergunta pertinente, apesar de simples. O iniciado, ele tem corpo-alma? E aí, vocês acham? Sim, não, talvez, sei lá. Ele já construiu o seu corpo-alma? Iniciados? Está construindo sempre, né? Não, mas se ele já tem o corpo-alma. Já brilha. A cada momento que você construiu, você tem. Iniciação dele, vocês no corpo-alma, então... Ele já tem. É nele que você vai lá. Certo, com toda certeza. Dependendo exato. né? Como é que é? Quanto ele mais brilha, mais chama a atenção do mestre. Fala, Sim. Por isso, não espalhar o corpo-alma dele. Bom, então, como todos responderam, é com toda certeza. Se a pessoa chegou à iniciação, é porque já vinha sendo observada para tal. E como tal, já estava vivendo como auxiliar invisível. E para isso, com toda certeza, já tinha construído o seu corpo-alma. Bom, então, mais duas perguntinhas. Quando um aspirante à vida superior começa a estudar oficialmente, iniciando o caminho Rosa Cruz na Fraternidade Rosa Cruz? Quando? Um estudante? Uhum. Na fraternidade? Sim. Quando ele começa a trilhar o caminho na Fraternidade Rosa Cruz. Ele é um aspirante à vida superior. Quando ele lê todo o livro do conceito? Não. Quando ele compra toda a biblioteca Rosa Cruz e devora? Não. Repete a pergunta, por favor. Quando ele começa... Quando um aspirante à vida superior começa a estudar oficialmente, iniciando o caminho Rosa Cruz na Fraternidade Rosa Cruz. Quando ele entra no curso preliminar, né? Isso, Ele exatamente. começa, enquanto ele é aspirante, ele pode participar de reuniões e tudo mais, mas ele ainda não iniciou o caminho, é isso? Isso mesmo. Quando ele se torna um estudante preliminar. E quando o estudante... é tão simples que a pessoa... E quando o estudante Rosa Cruz começa a estudar na Ordem Rosa Cruz. E agora? Agora é diferente. Você viu que é um estudante Rosa Cruz, ele não é ainda um Rosa Cruz. Na fraternidade é quando ele, como a Regiane bem colocou, começou a fazer o curso preliminar, já é um estudante da fraternidade. E da ordem, quando é que ele... Qual é o curso que ele tem que começar a fazer para começar a ser estudante da ordem? Ele começou o caminho, né? Oi? Não existe um curso, né? Oi? Curso para ele se tornar da ordem, né? À medida que ele vai evoluindo, ele vai chegar num estágio que ele vai ter contato com os irmãos maiores da ordem, mas não tem um curso para isso. Não tem. Não. O que você falou? O Alan respondeu aqui, ó.
Alan, fala aí, Alan. Ele tem que ter a primeira iniciação menor, então ele precisa ser um irmão leigo. Isso. Ou irmã leiga. Ou irmã leiga. Vocês podem repetir, por favor? O Alan disse quando ele se torna, ou ela, um irmão leigo ou irmã leiga. Ou seja, quando ele alcança a primeira iniciação menor. Ok? Ele entra na ordem. Ele entra na ordem. Isso. A Paula comentou comigo que isso deve ser bem demorado, né? Eu falei pra ela, depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Oi, Regina. Aí já é possível ele pode visitar a ordem Rosa Cruz no plano espiritual, não, né? Só quando ele tiver a primeira iniciação. Até lá ele já pode. Sim. Como discípulo, ele vê o templo, ele sabe onde está o templo, ele vê o templo, mas ele não consegue entrar no templo. Como discípulo. Como irmão leigo, ele vê, sabe onde está e consegue entrar no templo nas reuniões apropriadas ao seu nível. Respondendo uma pergunta aqui que saiu, mas demora pra caramba, lembrar que o Max Sênior conseguiu tudo isso em 7, 8 anos. Né? Sim. Começou com 40 e poucos. Por esse motivo, a Sueli, ela falou muito bem ali, essa questão, relativamente bem simples. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque isso é a mesma coisa que você está numa escola. Você tem que se preocupar em fazer a escola aqui agora e não, você está aqui no primeiro ano, você não tem que se preocupar lá com o terceiro, você tem que se preocupar com o aqui. Então, nós temos que fazer o aqui agora, porque naturalmente o resultado vai ser esse. Então, o tempo é seu. Se você se esforça para fazer o seu melhor, de acordo com a lei, aqui se faz, aqui se paga, é dano que se recebe, aqui se planta, aqui se colhe. Você seguindo o seu caminho, naturalmente você vai colher esse fruto. E mais rápido do que você pensa. E outra, você não sabe como foi a sua vida anterior, as suas vidas anteriores. Quem disse que você já não está pronta? Ninguém sabe. E não adianta tentar fazer regressão de vida anterior, porque naturalmente você sempre vai ser um rei, uma rainha. Um negócio caramba. Vão agradar a gente ao máximo. A gente já traz isso. Muito poderoso, por acaso. Sim. Já tem porque senão... E você, é como nós falamos, você está sendo observada todos os dias, né? Aí, principalmente pelo seu serviço amoroso, desinteressado e anônimo. Olha, se você está sendo observado por todos que estão ao seu redor. Você é espelho. Principalmente os invisíveis. Bom, perceba então, gente, que na Ordem Rosa Cruz nós temos 9 iniciações menores, enumeradas desde a primeira iniciação menor até a 9ª iniciação menor. E também 4 iniciações maiores, também chamadas de iniciações cristãs, pois só se tornou possível para nós com a primeira vinda do Cristo. E que são enumeradas desde a primeira iniciação maior até a 4ª iniciação maior. Às vezes também se diz mistérios menores, referindo-se às iniciações menores, e mistérios maiores quando a gente se refere às iniciações maiores. Ou seja, é a mesma coisa. Por exemplo, Christian Rosenkreuz alcançou até a 4ª iniciação maior e depois a do Libertador. Todos os irmãos maiores já alcançaram até a 4ª iniciação maior e depois a do Libertador. Um adepto alcançou pelo menos a primeira iniciação maior. Um irmão leigo ou irmã leiga alcançou pelo menos a primeira iniciação menor. Então, como nós já falamos há pouco, Max Rendel era um irmão leigo, foi em pouco tempo, a gente viu em alguns anos, né? E alcançou a 5ª iniciação menor um pouco antes dele falecer. Só para ter uma ideia, você alcançar a 4ª iniciação menor significa você ter acesso à memória da natureza. Só isso. Só isso. Pequeno detalhe. Você alcançar
a quarta iniciação menor significa você ter acesso a um lugar chamado Mãe da Natureza, que tem o conhecimento de qualquer coisa que você queira fazer neste mundo. Passado, presente. Tudo. Embora a natureza é como se fosse um data center em que você pode dar download do que você quiser, do que você precisar. A quarta, você imagina as outras. Bom. É poderoso esse negócio. Esse ponto aí que a professora falou, todos então trilharam o caminho da evolução, né? Todos. Tinha Cross, irmãos maiores e tudo bem. Esses seres, a gente estudou lá atrás que eles não caíram na queda, né? Alguns não. Alguns não. Outros caíram. Mesmo caindo ou não caindo, esse caminho, né, que são iniciações, imagino que são frequências, né? São dimensões que você vai alcançando, e eles trilharam isso e resolveram nos ajudar, né, por exemplo. Né? Escolheram nos ajudar. Veja bem, nós estamos falando aqui de irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Quantos são esses irmãos maiores? 12, certo? Mas existem muito mais irmãos maiores. Porque lembra, a Rosa Cruz é uma das 7 escolas de mistérios menores. A Ordem Rosa Cruz é uma das 5 escolas de mistérios maiores. Então existem muitos, graças a Deus. Graças a Deus. Não o suficiente para manter o planeta Terra. Ainda. Mas existem muitos irmãos maiores. Dos 12 irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, né? Todos escolheram ficar aqui para ajudar. Certo? Sendo que alguns têm como chama? Tarefa dupla. Estão ao part-time, estão lá numa lua de Júpiter preparando o trio de Júpiter, e part-time estão aqui ajudando a gente. Tá? Carlos, eu sempre realmente ouvi dizer que num determinado momento, esses seres eles podem escolherem de continuar nos ajudando ou não, fazer outros caminhos. Sim. Foi um daqueles 3 que eu falei. Tem alguns irmãos maiores, por exemplo, que estão no nosso lar original. Onde fica nosso lar original? Segundo céu. Não, segundo céu é o lar temporário enquanto a gente está nessa roda aqui. Ó. Quando você sai dessa roda aqui, qual é o lar original dos espíritos virginais? Constelação de peixes. Constelação de peixes. Não. Constelação de peixes. Então tem irmãos maiores na constelação de peixes, trabalhando para melhorar a nossa resposta às influências de peixes, já que a constelação de peixes é o lar de todos os espíritos virginais. A onda de vida, a hierarquia criadora dos espíritos virginais é igual à hierarquia zodiacal de peixes. Né? É longe, A quarta maior é do Libertador, seria... depois da quarta maior tem o Libertador ainda. A do Libertador é uma depois. A Libertador é uma iniciação muito simples. Encontro com Cristo, né? No centro do planeta Terra. Detalhezinho. Contra cara a cara, só que ele não tem cara. E você também não tem cara. Eu vou chegar lá. Face a face também não dá. Não. Mas ele vai chegar lá, ela vai chegar lá. Ela vai falar para nós cada iniciação agora. Vamos lá. Bom, então nós vamos ver agora como as 9 iniciações ou mistérios menores levam o neófito, o irmão leigo, a irmã leiga, conscientemente, através de tudo que se relaciona com a evolução passada dele, ou seja, através de todas as atividades da existência involuntária dele, de modo que ele é capaz de compreender os meios e o significado da obra que efetuou inconscientemente. Ou seja, que o iniciado aprende o que o iniciado aprende em cada uma das 9 iniciações menores. Bom, na primeira iniciação menor, lhe é mostrado tudo o que aconteceu na primeira revolução do período terrestre até a revolução de Saturno e na época polar, que estudamos nas reuniões anteriores. E também como funciona, o que é e como funciona o primeiro dos 9 estratos que o nosso planeta contém. Esse primeiro estrato, lembrando, né, é a crosta terrestre. Tá? Sim. Aproveitando então o ensejo, uma perguntinha. Do primeiro ao 9º estrato da Terra, até que estrato a ciência material já conseguiu chegar? O que vocês acham?
Acho que só o primeiro. Malemar o primeiro. Malemar. Porque oficialmente o maior buraco é o primeiro mesmo. O maior buraco já perfurado pelo ser humano tem uma profundidade de 12,2 quilômetros. A ciência estima que o que ela chama de crosta terrestre tenha 40 quilômetros de espessura. Estima. Estima. Oi? Um quarto. Ou seja, a nossa astúcia nos levou muito mais para cima do que para baixo. A gente sabe mais coisa do espaço do que dos mares. Bom, continuando então, e esse buraco ele não pode mais enfilar, tá? Não. O ser humano derrete. É inadequado. Derrete. Na segunda iniciação menor... Posso fazer uma perguntinha, desculpa? Pode. E o corpo do Cristo está no centro da Terra, é isso? Não o corpo do Cristo, o Cristo. O Cristo. O Cristo, lembra, o Cristo funciona num corpo chamado Espírito de Vida, que está, logicamente, totalmente... Não tem influência nenhuma, nem calor, nem frio, nem fogo, nem nada disso, né? Certo? Então ele pode estar lá sem o perigo de se queimar. Tem a questão do corpo vital de Jesus também, né? O corpo vital de Jesus está entre o primeiro e o nono estrato, guardado pelos irmãos maiores, no sarcófago de cristal. Mas aí é éter, né? Como nós vimos já, também lá para frente nós vamos ter de novo essa lição. O Cristo, para funcionar aqui no mundo físico, ele usou os corpos de Jesus, né? O corpo denso e o corpo vital de Jesus. Por isso que não é o corpo do Cristo, né? É o Cristo, tá bom? Bom, continuando então, na segunda iniciação menor, é mostrado então tudo o que aconteceu na segunda revolução do período terrestre, a revolução solar e na época hiperbórea, que estudamos também em reuniões anteriores. E que também mostra o que é e como funciona o segundo extrato da Terra. Lembrando que são 9, né? Na terceira iniciação menor, já é mostrado tudo o que aconteceu na terceira revolução do período terrestre, a revolução lunar e na época lemúrica, que também já estudamos em reuniões anteriores. E também o que é e como funciona o terceiro extrato da Terra. Presta atenção no seguinte, na primeira iniciação menor é mostrado para ele tudo o que acontece na região química do mundo físico, todas as possibilidades, tudo que foi construído na região química do mundo físico, tudo. Na segunda, tudo que foi construído na região etérica do mundo físico, porque para ele ter acesso à época hiperbórea e tal, ele tem acesso não diretamente à memória da natureza, a memória da natureza é só no quarto, né? Então ele não tem, mas tem acesso a tudo que aconteceu na região etérica, tem uma segurança de tudo, do poder que tem de usar o éter para qualquer coisa que precisa ser construída como matéria etérica. Na terceira iniciação menor, tudo que é possível construir no mundo do desejo. As 7 regiões do mundo do desejo, como trabalhar com isso, como funciona, como não funciona, entendeu? Ele tem o domínio total desse mundo do desejo. Que concentração, não? Continua, a quarta. Bom, na quarta iniciação menor, vê os progressos feitos na metade da quarta revolução, metade acabada de passar e a primeira metade da época atlântica, que também estudamos em reuniões anteriores. E também o que é e como funciona o quarto extrato da Terra. Na quinta iniciação menor, vê o que acontecerá no final do período terrestre, ou seja, leva o candidato ou a candidata ao final do período terrestre, mostrando as 3,5 revoluções restantes do período terrestre, que também já estudamos em reuniões anteriores. E também o que é e como funciona o quinto extrato da Terra. Então, cada primeira iniciação cada iniciação se relaciona com algum extrato da Terra. Lembre-se, na quarta iniciação menor, para você chegar a esse nível de conhecimento, tem que ser mostrado para você todas as possibilidades, tudo que pode ser construído na região do pensamento concreto. Lembrando que a quarta região do mundo do pensamento, que é a região das forças arquetípicas, é a primeira
e mais precisa cópia da memória da natureza, que é onde o Max Sennel conseguiu checar todas as informações em todos os livros dele, foi checado por ele na memória da natureza. Ele fala isso. Nessa memória da natureza? Nessa memória da natureza, todas. Logicamente provisionado por irmão maior, ou seja, tinha o quê? Carimbo de irmão, tá certo, ilusão, tá certo. Porque nas forças arquetípicas, você não tem ainda a memória da natureza no seu total. A memória da natureza, ela vai falar na frente, mas não está lá, certo? Então, e na quinta, ele teve acesso, a pessoa, o iniciado tem acesso a todas as possibilidades, tudo que você pode construir com o material da região do pensamento abstrato, ideia. Ou seja, na quinta iniciação menor, o estudante Rosa Cruz se liberta totalmente do seu pensamento em relação ao desejo. Só na quinta. Ufa! Entendeu? Ele tem o autocontrole dele desde a primeira, então ele consegue pensar sem contaminar pelo desejo. Mas ele tem que se policiar e se vigiar para não deixar cair, não deixar a peteca cair nesse sentido. Na quinta ele não precisa mais, porque ele só pensa através da ideia e aí ele tem corpo mental. A ponte. Entendeu? Até a quinta ele pode ter uma queda. Ainda pode ter um viés ali, certo? Depois da quinta não. O que a Sueli está falando aqui é só um resumo, porque se a gente for falar tudo, demora. Então, na sexta iniciação menor é visto os detalhes das ações nas 13,5 revoluções restantes do período terrestre, que também já estudamos, ainda que pouquinho, né? Bem genericamente nas reuniões anteriores. Vocês separaram o que está falando aí? Está falando do futuro. Sim. E também nessa sexta nós vemos o que é e como funciona o sexto extrato da Terra. Aí que a coisa... Cada extrato desse tem suas funções. O sexto extrato simplesmente ele tem todos os sentimentos, desejos e emoções de cada um de nós refletido lá e que é as causas das desgraças que a gente vê aqui na crosta terrestre. Muito sutil. Simples assim. Todos os terremotos, todas as causas de cada um deles. Já na sétima iniciação menor, continua sendo visto os detalhes das ações nas 13,5 revoluções também restantes do período terrestre. E também o que é e como funciona esse sétimo extrato da Terra. Na oitava iniciação menor, continua sendo visto os detalhes das ações também nas 3,5 revoluções restantes do período terrestre. Olha que importante, né? E que também vai ver o que é e como funciona o oitavo extrato da Terra. Já na última, que é a nona iniciação menor, continua sendo visto os detalhes das ações nas 13,5 revoluções restantes do período terrestre. E também o que é e como funciona o nono extrato da Terra. A pergunta que pode surgir aí: por que demora-se tantas iniciações para aprender o que ocorrerá nas 3,5 revoluções restantes desse período? Porque é muito complexo. Resposta Você não tem nem noção. Não. Bom, a partir da quinta revolução menor, nós estamos falando da quinta revolução ou da quarta em diante, né? Do período terrestre. Da metade que está faltando para o resto. Isso, mas a partir de qual então, por exemplo, iniciação? Até a quarta iniciação menor, nós estamos falando se falar em época, a gente vai ter a época Nova Galileia e o Reino de Deus. Ainda na quarta, certo? Isso. Que é futuro. Na quinta já tem. Então, que é viver no corpo-alma. Que nós estudamos nas reuniões passadas. Então, dali para frente é tudo futuro. Então, eu vou só visualizar para onde a humanidade teria que caminhar. Mas por que usa tanta iniciação para descobrir tudo isso? A palavra é simples: livre-arbítrio. A partir da quarta, final da quarta, né? Da quinta iniciação menor até a nona, você vê todas as possibilidades. Olha só, todas as possibilidades que nós, seres humanos, podemos ter nas próximas revoluções. Porque são possibilidades. É futuro. Nós temos livre-arbítrio. Então tem desde o pior caso, perder todo mundo, perder todas as outras luzes, até o melhor caso,
todos conseguirem chegar a sustentar. Quando é que consegue se chegar a sustentar o campo de evolução chamado planeta Terra, libertando Cristo da sua prisão? Na quarta revolução? Na quinta? Na sexta? Na sétima? Não será aqui no período terrestre? Todas são possibilidades. E essas possibilidades são mostradas uma a uma para o iniciado. Depois da memória da natureza. Exatamente. E onde ele guarda tudo isso? Nos neurônios? No cérebro? Nas sinapses. Na nuvem. Na nuvem. Legal. Não é interessante pensar sobre isso? Onde é o data center? Aonde guarda tudo isso? Não é em nenhum lugar físico. Não pode. O que mostra que memórias e mentes não tem nada a ver com não tem nada a ver com o neurônio, com o cérebro. Nada a ver com isso. Como as pessoas pensam que são. Porque não tem tamanho, né? Tem que ser um cabeção. Aí seria como? Os mundos superiores. Como nós fazemos hoje. Os nossos pensamentos não estão aqui no cérebro. Sim. Nossos pensamentos estão no mundo do pensamento. A gente acessa, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Só que a gente acessa hoje uma titica de galinha chamada memória consciente. Mas a gente acessa. Tem a memória supraconsciente e a superconsciente, que nós só temos acesso através da iniciação. Graças a Deus, né? Porque senão a gente ia fazer um monte de maluquice. Senão explodiria o cérebro de tanto pensar. Não, senão a gente ia querer ganhar dinheiro pra caramba com isso. Se com pouco a gente já está dando palestra e falando. Imagina com acesso e tal. Bom, então só para relembrarmos, vendo diretamente tudo o que aconteceu e acontecerá nesse período terrestre, o irmão leigo ou a irmã leiga, galgando iniciação menor por iniciação menor, ele ou ela, como o Carlos acabou de falar, veem diretamente na memória da natureza, como a constituição em 9 partes, né, que é o tríplice corpo, tríplice alma e tríplice espírito, foi constituída. Também como as grandes hierarquias criadoras trabalharam sobre nós, o espírito virginal, despertando em nós o ego e nos ajudando a formar o nosso corpo, né? E o trabalho que nós mesmo efetuamos e estamos efetuando para do tríplice corpo extrair tanto da tríplice alma como aqui atualmente nós possuímos. Então, aproveitando rapidinho, mais uma perguntinha. As iniciações menores estão relacionadas com qual dos 7 períodos desse grande dia de manifestação? Temos certíssimo, com o período terrestre. Só o terrestre. Só o terrestre. Sim. Não é bem essa a resposta, é mais ou menos quando a gente recebeu a mente. Não, somente só no período terrestre, independente de Porque quando a gente fala de época polar, a gente está recapitulando a primeira revolução que começa no globo A. Bom, então agora eu vou tentar passar o que o iniciado aprende em cada uma das iniciações maiores ou iniciações cristãs. Olha nós vamos. Naquelas que você falou lá, tem uma época que a gente estava no Sol ou já estava todo mundo aqui na Terra? Na época hiperbórea. Na hiperbórea a gente estava lá, a gente saiu no finzinho. Então, mais uma brincadeira para fixar, tá? Por isso que todos que passaram pelas revoluções menores resolvem nos ajudar, né? Sim. Vai vendo todas as possibilidades, para melhor ficar por aqui. Né? Verdade. Esse pessoal vai precisar de ajuda. Eu cheguei aqui vai ser bravo, né? Eu penei muito para chegar até aqui, então eu vou ajudar. Então, quando nós estamos prontos para a primeira iniciação maior, nossa mente já está desenvolvida a um grau que todos os seres humanos alcançarão no final do período terrestre. Já é, então, aí um corpo mental. E na primeira iniciação maior, então, é fornecido para o iniciado a chave do próximo estágio. E todo o trabalho que depois disso ele efetua será o mesmo que a humanidade em geral efetuará no período de Júpiter. Isso já não nos diz respeito atualmente. E também o acesso ao centro do ser do espírito planetário terrestre. Como nós vimos, né, depois de nossa primeira grande iniciação, nós alcançamos então o grau de adepto, né, que nós falamos agora há pouco. Presta atenção, ele tem acesso ao centro do ser do espírito planetário terrestre, mas não tem ainda o contato com Cristo. Então ele entende como funciona o centro do ser,
como é que funciona? Onde vêm essas forças espirituais? Como vem, para quem não vem, etc. Na segunda iniciação maior, a segunda pertence a estágio de desenvolvimento que a humanidade comum alcançará no período de Júpiter. Olha a diferença. O primeiro é a chave do próximo estágio. O segundo é o acesso ao estágio de desenvolvimento. Tem diferença. Aquilo lá é como funciona e ali do que jeito que a gente vai usar. Tá? Diferente. Já a terceira iniciação maior pertence a estágios de desenvolvimento que a humanidade comum alcançará no período de Vênus. Já na quarta e última iniciação maior, essa pertence a estágio de desenvolvimento que a humanidade comum alcançará lá no período de Vulcano. Isso como adepto. Como adepto, isso. Isso não é motivo de desistência, né? Porque a gente está vendo tudo isso aqui. Parece que está lá. Devia ser motivo de ânimo. É isso que eu estou falando, não é motivo de desistência. Assim, é o contrário. Quanta coisa linda eu preciso ainda. Então, olha quanta coisa bonita que a gente pode ver. Vamos continuar persistindo. Aí o conceito vira pequenininho, né? Nossa! Bom, essas 13 iniciações são representadas simbolicamente por Cristo e seus 12 apóstolos. Olha que lindo, gente. Então, Judas Iscariotes representa as traidoras tendências da nossa natureza inferior. Olha que lindo, gente. Ou seja, cada passo que você estiver dando, a tentação de você desistir é representada por Judas Iscariotes. Bate nele. Já o amado São João é a iniciação de Vênus. Olha que lindo, gente. E Cristo, aí no centro, em si mesmo, simboliza o divino iniciado do período de Vulcano. Olha que lindo. Aí fecha, porque já vimos essas 3 iniciações, como elas são representadas, né? Muito lindo. Alguma pergunta, pessoal? Todo mundo está atônito. Atônito é a palavra. Não, mas a gente chega lá. Bom, então assim nós vamos... Só para terminar é o seguinte. Você viu que chegou na quarta iniciação maior, né? O adepto alcançou lá o estágio e se tornou um irmão maior. Sim. Como irmão maior, ele alcança o que a gente chama de iniciação libertador, que é o contato direto com Cristo, né? Porque, lembra, os irmãos maiores, eles têm contato direto com Cristo, eles são os auxiliares do Cristo desse trabalho de redenção aqui da humanidade, né? Então, eles trabalham de uma maneira coesa, né? E simplesmente conseguindo fazer com que a força crística chegue a cada ser humano. É por causa desse contato, dessa iniciação libertador, que os irmãos maiores conseguem todas as noites atrair todos os sentimentos, desejos e emoções inferiores que cada um de nós gerou durante todo o dia, certo? Consegue atrair para ele e, usando o seu corpo de desejos, que é perfeito, transmuta tudo isso em material superior, porque se lembra que cada vício tem a sua contraposição em virtude, né? Cada desejo inferior nosso tem uma contraposição no desejo superior. A gente já aprendeu isso nas reuniões dos estudos, né? Então eles fazem isso toda noite e devolvem para o mundo do desejo, de maneira que no próximo dia, se a gente for uma pessoa espiritualizada, a gente levanta com uma disposição danada, porque o material que existe no desejo é um material puro. A gente vai contaminá-lo durante todo o dia, mas ele é puro. Então, todo dia a gente tem a chance de ter acesso a esse material puro por causa desse trabalho do irmão maior, alcançado pela iniciação do libertador, porque ele tem contato com Cristo. Simples assim. Simples. Pode, Sheili? Oi. Você pode voltar, por favor, no slide? Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Nesse slide, Cristo é iniciado do período de Vulcano. Eu acho que eu... Ele simboliza, ele não é iniciado, pelo amor de Deus. Ele está simboliza
o que um iniciado do período vulcano é. Tá bom. E Jesus? O que tem A gente sabe? O que tem Jesus? Jesus é o irmão maior, né? O iniciado de qual período? Não. Jesus é um irmão maior. É o irmão maior. Ele é um iniciado com todas as iniciações menores, maiores, mas libertador. Ele é um iniciado com todas as iniciações menores, com todas as maiores, mais libertador, como qualquer outro irmão maior. Ah, tá bom. Na realidade, se você for ver... Na realidade, Regiane, o que a gente está vendo aí é o seguinte: todos esses discípulos, exceto os Judas Iscariotes, todos eles são irmãos maiores hoje. Sim. Todos eles, sem exceção. Uhum. Tá? Quando eles estiveram com Cristo, eles já eram iniciados, né? Não eram. E por que é certo o Judas? Mesmo Judas, né? Não, Mesmo Judas Judas Iscariote. estava trabalhando com a representa para nós a natureza inferior, né? Então, Sim. Judas não é irmão maior. Judas é um espírito virginal da onda de vida humana, está evoluindo como qualquer um de nós aqui, certo? Mas ele caiu na tentação. Mas ele é um iniciado, é? Não. Veja bem, os discípulos, os apóstolos, 12 apóstolos, quando foram escolhidos por Cristo, eles foram escolhidos porque eles tinham a possibilidade de serem iniciados. A possibilidade. Como qualquer um de nós aqui. Sim. Todos nós aqui somos possíveis de ser iniciados. Você tem que estar numa escola esotérica para ser iniciado. Se você não estiver na escola esotérica, você não consegue acesso à técnica, ao processo de iniciação. Simples assim. Você não consegue ser iniciado. Eu quero ser iniciado, vou ficar numa caverna comigo então, e lá vou receber a luz para ser iniciado. Esse processo acabou-se há muito tempo atrás, antes de Cristo, inclusive. Sim. Então você tem que estar num processo hoje, que é um processo crístico, que a gente chama. Entendeu? Então, na época do Cristo, o Cristo tinha a visão. Tanto é que vocês lembram, quando é que foram escolhidos os apóstolos? Antes de Cristo Jesus ou depois de Cristo Jesus? Depois de Cristo Jesus. Isso, exatamente, a partir do batismo, onde Jesus voluntariamente cedeu o corpo denso e vital para Cristo, se tornando Cristo Jesus, né? Certo? Sim. Aí como ele, Cristo Jesus, escolheu os apóstolos. Sim. A dedo. Falou, você vem. E todos, sem exceção, abandonaram. Naquela hora abandonaram o que estavam fazendo para seguir o Cristo. Então, o que aconteceu nesse processo? Esses seres, eles estavam prontos para serem iniciados, mas não eram iniciados. Mas estavam prontos para serem iniciados. Eles foram os primeiros iniciados por Cristo. Olha vamos dizer, a beleza do processo. Judas Iscariote também foi escolhido, igualzinho a todos, da mesma forma de todos. Só que ele caiu na tentação, foi o único que caiu na tentação. Foi oferecido para ele lá as moedas de prata, e ele, para dedurar quem era o Jesus, quem era o Cristo Jesus, porque, olha que interessante, perceba bem, Cristo Jesus, ele vivia no meio do povão, mas os soldados não conseguiam identificar quem era Cristo Jesus para pegar. Vocês já viram isso? Que coisa interessante? É interessante. Não conseguia pegar o cara. E ele estava lá sempre lá. Aí, Judas Iscariotes que fez esse, entre aspas, esse favor para tal. Ele caiu. Como, por exemplo, Pedro teve muitas tentações. Não teve? Todos eles têm como qualquer um. Sim, todos eles. Mas, eu estou falando dos mais assim, claros. Tomé teve a tentação. Não é verdade? Então, todos tiveram a tentação. Tanto que ele teve que cortar a orelha para identificar, Exato. Eu vou beijá-lo para identificar quem é, porque ninguém conseguiu. Exato. Aí você fala assim, então Cristo errou em escolher Judas Iscariotes? Não. Ele respeitou o livre-arbítrio, até desse cara. Olha que coisa interessante. Aí você fala, porra, mas o cara é nosso cego. Ele teve chance de fazer... E nós não somos nós cegos? Nossa. Se nós não fôssemos nós cegos, nós estaríamos junto com os irmãos maiores hoje. Certo? Então não adianta ficar falando de Judas Iscariotes, não, que nós somos até muito piores do que Judas Iscariotes, se você pensar nisso, entendeu? Eles se tornaram iniciados, então, depois da morte? Durante o processo. A Corine Line explica. Não, a Corine explica. Quando ele apareceu não. A Corine Line,
a pedido de Maxênio, explica isso naquele livro Mistérios dos Cristos, que está no nosso site, no nosso site. A cada um deles. Bem lá, dá uma lida lá, a cada um deles. Como foi o processo e quem atingiu o quê, e quando atingiu o quê. Tanto é que os 3 mais avançados, que eram São Tiago, São João e São Pedro, é que participaram, porque são os mais auto-iniciados do que os outros, é que participaram dos grandes eventos do Cristo, Transfiguração. Lembra disso? Então, todos aqueles eventos foram eles que participaram, os outros não conseguiam participar. Como a Corindina bem fala lá, não estavam capacitados pelo rito. Capacitados pelo rito é a iniciação. Tá? Só que a iniciação que o Cristo promoveu a eles é uma iniciação, chama iniciação de cristão místico, que é uma iniciação muito mais lenta. E ele abriu para a gente a capacidade depois da iniciação do cristão ocultista, que é por meio das escolas e mistérios, como é a Rosa Cruz hoje, entendeu? Mas isso foi possível ao longo da cristandade. Tanto é que, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz apareceu aqui só no século XIII. 13 séculos depois do Cristo. Apareceu a primeira ordem que capacita as pessoas a alcançar iniciações pelo método ocultista. 13 séculos as pessoas só conseguiam alcançar a iniciação pelo método místico. Olha a diferença. O ocultista é muito mais rápido do que o místico. Então, uma pergunta. Você fala assim que quando tiver um número suficiente para sustentar o planeta Terra. Isso aí está relacionado com o nono estado, quando a gente chegar ao maior número... Está relacionado com a maior quantidade de irmãos adeptos e irmãos maiores. Tá. Então a gente tem que chegar a maior quantidade lá. Quando tiver X% de espíritos virginais da onda de vida humana, nós estamos falando de espíritos virginais da onda de vida humana no planeta Terra. Porque lembra, tem espíritos virginais da onda de vida humana em todos os planetas. Lembrando também que nós aqui só não somos mais atrasados do que os nossos irmãos de Marte. Sim. Nós estamos na rabeira, certo? Então, quando os espíritos virginais da onda de vida humana, que tem como campo de evolução o planeta Terra, alcançarem X% de adeptos e Y% de irmãos maiores, é que a gente consegue tornar-se o espírito planetário do planeta Terra, libertando o Cristo dessa prisão e sendo o quê? Sendo o quê? Os sustentadores das ondas de vida que estão evoluindo aqui. Quem são esses? Quem são esses seres? São alguns irmãos e irmãs que não estarão nesse nível, mais os animais, mais os vegetais, mais os minerais e mais de milhares de outras ondas de vida que nós não fazemos a mínima ideia de que existem. Porque lembra que junto com a gente aqui tem muitas ondas de vida que também estão progredindo e que nós não fazemos a mínima noção. Por quê? Porque Deus é infinito. Para cima e para baixo. Então eu achei que fosse quando chegasse no centro da Terra. Não. Todo mundo chega lá e fala, chegamos, agora pode mandar para mim aqui que eu dou conta. Não, uma quantidade suficiente que chegasse lá. Não, mas chegar lá através da deputada e do irmão maior, né? Tem que ter essas iniciações. Se eu chegar aqui, pessoal, vamos organizar aqui. Chegamos aí. Ó, a votação. Outra coisa legal, bonita. Pesada reunião. Tem que dar aliviado. Nossa, muito lindo, né? Beleza? Bom, então, assim nós terminamos mais uma rica reunião de estudos, humildemente rica reunião, né? Onde tivemos a oportunidade de terminar os nossos estudos sobre o tema Rosa Cruz, os iniciados. Importantíssimo para quem está de fato trilhando o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Então nós vamos nos concentrar agora para absorver essa mensagem que nos é transmitida através da oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força,
senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tempo para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.